Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é Vera Lúcia. Congrego na sede de nossas igrejas, situada aqui no Gama, DF. Atuo como pastora auxiliar, junto aos diáconos. Estou muito feliz em poder participar do projeto Leitura Bíblica Diária e só tenho a agradecer aos meus pastores, que estão à frente da obra, por nos presentearem, com a palavra de Deus de uma maneira mais envolvente. Todos os dias o Senhor nos abençoa, Todos os dias o Senhor nos possibilita esse encontro maravilhoso com sua palavra. Glória a Deus, irmãos? Fiquei responsabilizada para conversar com os irmãos sobre o Salmo 80 e outros à frente, até 84. Estou muito feliz porque cada um destes salmos estão falando muito ao meu coração. E com certeza falarão com meus amados também, tá bom? Então vamos à leitura do Salmo. O título é Oração pela Restauração de Israel. Dá ouvidos ao pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Para comer, tu lhe deste pão de lágrimas, e para beber, pranto em abundância. Fizeste de nós um motivo de conflito entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Preparaste-lhe o terreno. Ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram e os seus ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio. Por que derrubaste as cercas que havia em volta dela, deixando que todos que passam pelo caminho arranquem as suas uvas? O javali da selva a devasta, e os animais do campo se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olhe e vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o ramo que para ti fortaleceste. Foi cortada, foi queimada. Pereçam seus inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre aquele que escolheste, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos afastaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faz resplandecer o teu rosto faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Glória a Deus. Então, estamos aqui diante de uma súplica do salmista para que haja restauração de um povo que se encontra numa situação bem difícil de escárnio, de sofrimento, de insegurança, de tristeza. E aqui o salmista clama pela presença do Senhor, pela restauração, para que esse povo volte a ter restabelecido a sua comunhão com o Senhor e novamente essa nação ser vista como Deus idealizou, irmãos? Glória a Deus. O primeiro versículo até o terceiro, nós vimos o Senhor se apresentando aqui, o salmista apresentando Deus como um pastor, o pastor de Israel, aquele pastor que conduziu o povo ali pelo deserto, aquele pastor que cuidou, que acolheu, que amparou, que deu suprimento, que curou enfermidades, aquele pastor de fato
o pastor que realmente é o verdadeiro, como diz a palavra de Deus, lá em Ezequiel 37, 34. Outros pastores passaram, né, na condução desse povo, mas o que fez jus mesmo ao nome pastor foi o Supremo Pastor, o pastor de Israel, sobre o qual nós vemos no Salmo 23, o Senhor cuidando, zelando. A palavra de Deus diz que o Senhor, como nosso pastor, que nos dá descanso, que dá provisão, que cuida, e por aí vai. Aí nós temos várias referências sobre pastor, o Senhor como pastor e o povo de Israel como rebanho. Nós vimos vários salmos, como o Salmo 77, 78, 79. Todos estes têm referências ao pastor e a rebanho, né? Podemos também ver que o Senhor trata de um povo de maneira especial, com a sua presença. Nós vemos aqui que o salmista clama, né, para que o Senhor mostre o seu esplendor. E nós vimos que se refere a ele como aquela presença na Arca da Aliança. Uma referência que, quando diz aqui, tu que estás entronizado acima dos querubins, é uma referência à Arca da Aliança, né? Sobre a qual habitava a presença do Senhor. E enfatiza que ele realmente é rei, ele que manda, ele comanda todas as coisas. E a Arca da Aliança representa também o estrado dos pés do Senhor. A gente pode ver várias referências sobre essa arca, né? Lá em 1 Samuel 4:4, 2 Samuel 6:2, Isaías 37:16 e outros textos. Realmente mostrar o esplendor do Senhor, que é outro pedido que diz para esse Senhor que está acima dos querubins, para esse Senhor que comanda, para esse Senhor que é a presença que esse povo está suplicando aqui neste salmo. E diz assim, para que ele faça resplandecer o seu rosto sobre esta nação, sobre este povo. E diz assim, que no versículo 2 diz assim, diante de Efraim, Benjamim, Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Ou seja, aqui essas três tribos estão representando Israel, um povo, aquele povo, né, que essas três tribos foram estabelecidas ali no centro da Palestina, e aqui representa todo o povo de Israel. E aqui o salmista clama pela restauração desse povo. E pede que diante desse povo o rosto do Senhor resplandeça. Aí o que a gente entende? É como se fosse um apelo para que Deus relembrasse daquele pedido que o próprio Deus fez para Moisés. Vocês se lembram lá quando o Senhor falou para Moisés pedir a Arão e seus filhos para proferirem bênção sobre o povo. A bênção arônica, que diz assim, que diz que o Senhor te abençoe. Deixa eu ler aqui a bênção arônica, como é que era. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor, sobre vós, levante o seu rosto e lhes dê a paz. Irmãos, a presença do Senhor, como diz aqui, é o que faz o povo feliz, o povo abençoado, o povo contemplado, porque a presença do Senhor é como se fosse assim, o rosto do Senhor sobre nós, a face do Senhor, o amor do Senhor revelado àquele povo, a força do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre aquele povo. E na bênção aqui de Arão, nós vimos implícita, né,
a paz, a misericórdia, a presença. Aquele povo estava suplicando novamente tudo isso do Senhor, porque por que eles estavam suplicando? Porque eles estavam carentes. O salmista diz aqui sobre uma carência, a carência de uma restauração, restauração de algo que eles viveram antigamente, né? Aqui vai anunciar os feitos do Senhor, não somente durante a peregrinação, mas durante toda a vivência daquele povo. Quantas vezes o Senhor, tendo misericórdia daquele povo, quantas vezes o Senhor dizendo para que obedecessem, fossem fiéis a Ele, estivessem perto dEle, honrassem o seu nome. Mas o povo, infelizmente, vivia aquele ciclo de erros, né? Como nós vimos lá em Juízes. O povo errava, pedia perdão, o Senhor tinha misericórdia, mas daí eles caíam nos mesmos erros e viviam nesse ciclo. E aqui o salmista clama para que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre aquele povo, para que Deus faça-se presente novamente e dê uma atenção especial para eles. A presença do Senhor é tão maravilhosa, é o que eles pedem, aquela presença que os ilumina, que os torna mais fortes, que os tornaria mais animados, aquela presença que faz o rosto ficar radiante. Assim como Moisés lá no Sinai, quando ele desceu, né, do monte, o rosto dele brilhava. Então esse povo está carecendo da presença do Senhor. Esse salmo está expressando uma carência da presença do Senhor. E isso está bem explícito em todos os refrões. Aquela necessidade urgente, restaura-nos, ó Deus. Versículo 3, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Aqui ele chama de Deus, o clamor é a Deus. Aí no versículo 7 já intensifica mais. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Aqui já coloca Deus como um Deus que comanda as batalhas, que está à frente de tudo, Deus dos exércitos. Aquele que conduz com mão forte e poderosa. Aí pede restauração para ele. E mais tarde diz assim, versículo 19, restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então vai uma gradação de honra ao Senhor. Primeiro chama de Deus, depois o Deus dos exércitos, depois o Senhor Deus dos exércitos. É como se estivessem honrando cada vez mais, elogiando o Senhor, para que Deus, para que Ele novamente olhasse para eles, para aquele povo. Aí, o que acontece? A gente não sabe de que povo que, com certeza, está se referindo a todo Israel. Mas há quem diga que era uma oração dos irmãos lá de Judá, diante da queda de Samaria, diante do domínio assírio sobre o reino do norte. Ali o reino do norte se tornando província da Síria, ou seja, eles estão, aquelas pessoas estão sofrendo o domínio daquele povo tão cheio de maldade, dominadores. E aqui diz que alguém de Jerusalém, aqui os irmãos de Judá, estão preocupados não somente com a sua situação, mas de todo Israel. Porque é assim, quando o povo de Deus sofre, se um sofre, todos estão juntos, né, irmão? Todos sofrem. E aqui esse apelo, quando nós vimos aqui os pronomes, nós, nosso, não está sendo uma oração egoísta, é uma oração que envolve todo Israel, tá certo? Então sigamos. No versículo 4 em diante, vai falar assim, ó Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Aí vai falando de toda a situação que o povo está. É a questão do sofrimento. Ali era lágrimas, versículo 5 fala das lágrimas em abundância.
Aqui já não está se referindo ao pastor como aquele que dava o pão, o maná. Aqui já é o Deus que usa agora, está usando a vara para punir. Agora é o povo sofrendo por causa da desobediência. E aqui é sofrimento, são lágrimas, é tristeza, é motivo de conflito para os vizinhos, escárnio. No versículo 6 diz: esse povo que outrora o Senhor levantou para ser luz das nações, aquele povo que teria uma posição, né? Que teve, de fato, teve posição privilegiada. O Senhor colocou como posição privilegiada, só que eles não valorizaram, né? Ao longo de toda a história, que a gente vê a história de Israel. Quando nós lemos lá em Deuteronômio 28, nós vimos Deus dizendo que seria uma nação que não serviria de cauda, mas como cabeça, emprestaria a muitos e não pediria emprestado, seria luz das nações. Ou seja, Deus tinha para Israel uma posição privilegiada. Não era para eles serem escárnio aqui do povo, como eles estão sendo aqui nessa situação, talvez de um exílio, né? Do exílio assírio. Não era para estarem nessa situação devastadora de fome, de zombaria, de escárnio, de falta de proteção. Por isso há uma súplica constante: restaura-nos. E aí do versículo 8 em diante vai dizer: agora não é mais sobre o pastor, mas sobre aquele, não é sobre rebanho, né? O povo agora vai ser tratado como uma vinha. Quando diz assim no versículo 8, trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Preparaste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Aí vai citando tudo o que aconteceu, né? Porque de fato o Senhor, lá em Isaías 5, versículo 7 em diante, vai contando, ele conta a parábola, exatamente o que está acontecendo aqui, na parábola da vinha, em que Deus preparou o terreno, tudo muito bonitinho, tirou pedras, cavou, adubou, fez todo aquele preparo bonito, com a intenção de que aquela plantação, de que aqueles ramos se espalhassem, de que houvesse produção de frutos. Só que a Bíblia diz que não houve, infelizmente não houve. Houve a expansão, houve muita coisa boa, mas acontece que espiritualmente aquele povo começou a produzir uvas estragadas. Né? O próprio Isaías fala, Jeremias fala assim, ó, no Jeremias 2:21, o Senhor diz assim, ó, eu mesmo plantei como uma videira excelente, a semente mais pura, só que ela se tornou uma planta degenerada, como figueira brava. Então a expectativa do Senhor em relação àquele povo era que eles produzissem uvas boas, que seus ramos fornecessem sombra para os poderosos cedros, até o mar, né, até o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo, até o Rio Eufrates. Isso aconteceu, irmãos. Isso aconteceu. Lá a gente vê que no reinado de Salomão, Israel, né, já tinha uma expansão territorial muito grande. Ele ocupou terras ao leste, até o Eufrates, como nos diz lá em 1 Reis 4, 21 e 24. Então, houve algumas expectativas de Deus, aconteceram com aquele povo. Materialmente, ele se expandiu. Só que a decadência espiritual se levou à ruína. Não é verdade? E o que diz lá em Ezequiel? Isso veio em consequência da inutilidade daquela vinha, que de repente até não dá para tirar nenhuma estaca para pendurar um objeto, como nos diz lá em Ezequiel 15, do 1 ao 8, vai falando da inutilidade daquela vinha que teria que ser útil, mas foi. Mas, infelizmente, houve a queda, o desprezo, não permitiu que fosse adubada aquela vinha, não permitiu que Deus a adubasse com a sua palavra, com a sua ordenança.
E isso trouxe sérias consequências mais tarde. A palavra de Deus diz aqui no versículo 12 em diante, que começou a ver o juízo de Deus sobre aquele povo. E o salmista aqui está contando o que aconteceu. Porque tu derrubaste as cercas que havia em volta, deixando todos que passam pelo caminho arrancarem as suas uvas. Ou seja, aquele povo perdeu a sua proteção. Aquele povo foi também devastado, não somente material, mas também espiritualmente. Já começa a ruína desse povo, que já vem sendo citada aqui anteriormente, aqui já se intensifica mais ainda. O javali devasta, os animais do campo se alimentam dela, que está falando não somente dos animais, mas daqueles grandes impérios que foram inimigos, que vieram contra Israel, levando à ruína, não é verdade? E aí o salmista vem e clama: ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vem e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o que para ti fortificaste. Então aqui está mais ou menos, mais uma vez, implorando para que Deus retorne sua atenção para eles, para o povo. Mais uma vez que o Senhor lembre de como fez. Foi o Senhor que plantou, o Senhor que a fortaleceu. Então, aqui há um apelo para que Deus olhe de novo para aquele povo, para aquela nação. E aqui coloca assim, quando diz assim, protege o que tua mão direita plantou. Mão direita significa poder. Aqui está dizendo que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que tem o controle de tudo, o Deus que é rei, o Deus que domina todas as coisas, aqui está apelando para que ele volte a ter misericórdia daquele povo. E mais uma vez relembra o ramo que para ti floresceste. O Senhor plantou e o ramo que para ti floresceste. E aí mais uma vez retorna. Ora fala, suplica, o salmista aqui ora suplica, para que Deus tenha misericórdia, retorne, faça novamente o seu rosto brilhar sobre eles. E mais uma vez conta a tragédia que está acontecendo. Olha, foi cortada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Aqui está falando da devastação. Aqui está falando o quanto aquela vinha, né, está arruinada, está inutilizada. Está falando da situação degradante do povo de Israel. Aí no versículo 17 diz: seja a tua mão sobre aquele que escolheste, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. Amados, parece messiânico quando fala do filho do homem, mas neste contexto aqui, está se referindo a Israel, que foi assim a primeira, aquela gerada pelo Senhor, digamos assim, que o Senhor fez como uma filha, aquela nação que tinha uma oportunidade de ser a primeira a ser, como é que se diz, a ser exemplo. Então está falando de um privilégio que a nação de Israel tinha. Aqui está se referindo filho do homem, a gente imagina a Jesus, mas está se referindo a Israel, que quando Faraó, né, quando eles iriam sair, né, do Egito, deixa o meu povo ir, deixa meus filhos. Então Deus se referiu a Israel como o filho dele, né? Filho primogênito, filho, espiritualmente falando, de um cuidado especial para com Israel. Aquele filho do homem que fortaleceste para ti, ou seja, alguém muito querido pelo Senhor, porque Israel foi e é uma nação muito querida pelo Senhor. Apesar de sofrer, de ter sofrido, né, os juízos do Senhor devido ao pecado, o Senhor ainda ama. E mais tarde diz assim no versículo 18: e assim não nos afastaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Então aqui é uma promessa
de que se voltariam novamente para ele. Mas a gente sabe que ao longo da história de Israel havia essa quebra. O povo errava, prometia que iria se consertar, mas logo retornava ao erro. E daí vinha novamente o juízo do Senhor. E no versículo 19, o salmista continua dizendo: restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faz resplandecer o teu rosto sobre nós, o teu rosto, e seremos salvos. Então, aqui mais uma vez há um apelo para que Deus retome para eles. Irmãos, lá em João 15, capítulo 15, Jesus fala que ele é a videira verdadeira. Essa videira aqui era para ser um exemplo. Era para, digamos assim, que para ser um protótipo de videira mesmo do Senhor. Mas a videira não foi, esse Israel não conseguiu ser tal qual o Senhor planejou. Mas Jesus é a videira verdadeira. E pela sua misericórdia, irmãos, pela sua misericórdia, pela fé, nós somos ramos que fomos enxertados no Senhor, que é a videira verdadeira. E hoje Ele quer que nós demos frutos. Ele quer que nós tenhamos uma vida frutífera, assim como Ele desejou para Israel, que nós sejamos prósperos, que nós sejamos frutíferos, que nós expandamos os nossos ramos, abrangendo pessoas, acolhendo pessoas, espiritualmente, que nós sejamos aquilo que Ele idealizou para Israel, que nós cumpramos, espiritualmente falando, irmãos. Eu sei que o Senhor tem muitas bênçãos materiais para nós também, mas Ele tem muitas bênçãos espirituais. A questão é nós nos voltarmos para o Senhor. E tal qual esse salmista que pediu para que o Senhor restaurasse a sorte daquele povo, que nós possamos também todos os dias pedir para que o Senhor restaure a nossa vida, nos restaure espiritualmente, para que nós possamos estar cada dia mais e mais próximo do Senhor, alinhados à sua vontade, produzindo frutos, fruto do arrependimento, que nós possamos amar e expandir esse amor por todos os lugares, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, e amanhã, com fé em Deus, conversaremos sobre o Salmo 81. Um abraço, a paz do Senhor.